A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Sempre muito bom estar adorando a Deus junto com os irmãos. Pastor Júnior, esses homens de Deus que estão aqui na nossa retaguarda. Pastor Carlos, Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. E o que eu desejo do fundo do meu coração para a sua vida é que haja consolo, como o tema diz, não chores. Não chores, é um tema muito importante, mas às vezes é bom chorar na presença de Deus. Falo isso por experiência. Às vezes a nossa alma fica tão seca, que parece que o Espírito rompe dentro de nós e a gente começa a chorar. Tem um profeta na Bíblia, chamado Jeremias, que ele ora pedindo para que Deus fizesse ele chorar muito. Ele diz assim, olha, quem dera se os meus olhos fossem um manancial, eu choraria toda a minha vida por Sião. Então é errado chorar pela coisa errada, mas chorar na presença de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Isso é tão bom que o salmista disse assim, que aqueles que levam a boa e preciosa semente chorando, por certo voltarão com seus ramos. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 21. Glória a Deus. Tu és tremendo. Glória a Deus. Os irmãos me conhecem, já sabem, né? Se quiser ficar com a Bíblia aberta, para mim é melhor, eu fico mais animado quando eu vejo os irmãos com a Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 21. Versículo de número 9 até o 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar lendo na minha versão aqui, Almeida, século 21. Talvez esteja um pouquinho diferente da sua, então acompanhe aí comigo. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, ele estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão, manda embora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã bem cedo e tomou o pão, tomou um odre de água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela, entregou-lhe então o menino e mandou-a embora. Então ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, ou odre, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e o abandonou. Foi assentar-se em frente dele, a uma distância, cerca de um tiro de arco, aproximadamente 100 metros, porque dizia, não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos e ela viu um poço. Então foi, encheu o cantil de água e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu, se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Você pode dizer glória a Deus? Pode se assentar.
Aleluia. Se nós fôssemos dividir esse capítulo de Gênesis em uma peça teatral, nós dividiríamos ele do versículo 9 ao 21 em 2 atos. Nós temos, então, nos versos iniciais do capítulo 21, o nascimento de Isaac. Do versículo 9 em diante, nós temos, então, a despedida de Ismael, que também era filho de Abraão. Os irmãos conhecem a história e sabem que, quando Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, lá da terra da Babilônia, hoje atual Iraque, e falou para ele sair para uma terra que Deus havia de mostrar, Deus havia feito uma promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra e que Deus providenciaria um herdeiro. Houve um momento em que Abraão, pensando consigo mesmo, conjecturando, ele chegou a pensar que o herdeiro dele seria um servo nascido na sua casa, chamado Damasceno Eliezer. Ele contabiliza os seus bens e olha para o tempo e olha para a promessa e diz, não dá tempo, a promessa não pode se concretizar e alguém precisa ficar documentado e receber a herança. Então, como Eliezer, meu servo, é um servo fiel que nasceu na minha casa, quando você vê a Bíblia chamar de servo, é escravo mesmo. Então, ele será o herdeiro de tudo que eu tenho. Quando Abraão está pensando isso, Deus fala com Abraão e fala, Abraão, você está muito preso dentro da sua tenda. Saia aqui um pouquinho para fora, saia do seu mundo, que eu vou te mostrar algumas coisas. Quando chama Abraão para fora, fala, olha para cima, conta as estrelas se é que pode. E quando Abraão contempla aquela imensidão, o deserto, as estrelas são belas, o céu é magnífico, ele entende que a promessa de Deus é muito grande, é extensa e não cabe dentro da nossa tenda, dentro da nossa limitação, dentro da nossa compreensão das coisas. Quem sabe você entrou aqui com sonhos, com projetos, com promessas dentro da tenda. E Deus está falando para você, sai um pouco do teu mundo, sai um pouco da tua tenda e vem para o campo da fé, porque dentro da tenda você só consegue ver lona. Dentro da tenda você não consegue contemplar a grandeza de Deus. Isso é sair da dimensão humana, porque quem faz tenda somos nós, mas quem faz céu é Deus. Então Deus está falando, sai da tua habitação, da tua dimensão e vem para a minha dimensão e você vai ver o tamanho das minhas promessas. Primeira lição, as promessas de Deus não cabem dentro da nossa lógica. Se couber dentro da nossa lógica, não é milagre. É projeto e projeção humana. Agora, quando o homem diz, não dá, não tem jeito, é impossível, Deus fala, estou aqui escrevendo tudo que o homem está dizendo que é impossível para eu mostrar que eu sou Deus na tua vida. Vem para fora. Vem andar pela fé. Então, Abraão crê e ele começa a pensar como que as promessas vão se concretizar e aí ele recebe o conselho da própria Sara, sua esposa, que tinha uma serva chamada Agar, e fala, olha, já que eu sou proprietária de Agar, você vai se deitar com ela, ela vai ter um filho, mas não será dela, será meu. E aí Abraão dá ouvido, tem relação com Agar, acaba gerando e nasce Ismael. Só que Deus volta a passar na casa de Abraão. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, isso está entre o capítulo 18 e 19, ele passa, era direção, era caminho. A Bíblia diz que Abraão estava sentado junto aos carvalhais de Manre, uma região desértica, mas que tinha alguns carvalhos. Abraão estava sentado ali e vê ao longe, passando 3 viajantes, ele julga ser peregrinos, e o Oriente Próximo tem muito disso, de você ser hóspede. Então eles correm, Abraão corre, melhor dizendo, chama aqueles homens para a sua tenda. E Abraão manda que Sara prepare alimento, prepara água para aqueles viajantes, lava os pés deles, e de repente, no meio da conversa, percebe que aqueles viajantes são diferentes. Olhando, parece ser pessoas comuns, mas quando eles começam a falar, eles se revelam ser de outra natureza. Era uma teofania. Era Deus vestindo a aparência humana para que ele pudesse ter comunhão com o homem. Ali estavam os 2 anjos que iriam até Sodoma destruir a cidade,
e o outro, provavelmente, uma cristofania, ou uma teofania propriamente dita, Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Esse vai falar com Abraão, e Abraão chama ele de Senhor. E depois daquele diálogo, depois de Abraão servir ali, Deus vai e fala com Abraão, e fala: Abraão, daqui 1 ano eu volto aqui de novo. E quando eu voltar daqui 1 ano, vai ter choro de criança dentro da tenda. Sara vai engravidar e ela vai gerar. Sara está dentro da tenda e dá risada. Porque as coisas de Deus são tão assim, fora da lógica, que você tem vontade de rir. Deus fala assim: olha, está vendo aquela prostituta ali? Vou fazer dela uma missionária. As pessoas olham e dão risada. Aquilo ali. Está vendo aquele cachaceiro ali que está deitado, dormiu, virou a noite na rua, o cachorro está lambendo a boca? Tô. Pois vou fazer dele um pregador, pastor de ovelhas. As pessoas olham e dão risada. E Deus não precisa de muito tempo, não. Deus fala assim: daqui 1 ano eu volto aqui. E a Bíblia diz que acontece. 1 ano depois, Sara engravida. E dá à luz a Isaac. E o parto, irmão, foi um negócio tão maravilhoso que Sara começou a dar risada, Abraão começou a dar risada e olhando para o amigo e falando: quem diria que eu, nessa idade, seria pai? Quem diria? Isaac, já no seu nascimento, estava trazendo cumprimento de promessas, porque a palavra Isaac significa sorriso. Então, nesse período que Isaac agora ganha o centro das atenções, Ismael, que isso é normal, se sentiu desprezado, começou a ter ciúme de Isaac. E aí o lar começou a ficar fragmentado, a briga dentro do lar, e Ismael começou a zombar de Isaac, aquela confusão toda, Agar e Sara. Irmão, ser marido de uma mulher já dá trabalho. Imagine 2. Só sei que o negócio foi terrível, panela voando para cá, pega Agar, pega Sara, e aquele negócio a ponto que Sara disse assim: eu não quero mais essa escrava dentro de casa, manda ela embora. Só que tinha uma lei que dizia que se o patriarca mandasse, no caso uma serva, embora, mesmo ela tendo filho, ele seria herdeiro. Então ele não poderia mandar diretamente. A serva, no caso, Sara, não poderia mandar diretamente. Então ela passa a responsabilidade para Abraão, para que nem isso Ismael fosse digno de receber a herança. E quando Abraão ouve isso, o coração pesa, porque é filho. Tem o mesmo sangue, tem amor. E ele se preocupa, diz o texto, porque era seu filho, mas Deus fala com Abraão e diz: dá ouvido a Sara e manda o menino embora. Porque enquanto ele não está sendo recebido aqui, eu estou preparando um lar para ele em outro lugar. Sara não quer ele, mas eu quero. Ele não é bem-vindo dentro de sua casa, mas será bem-vindo em outro lugar. Deixa ele ir. Por 2 fatores. Fator teológico, que a gente não vai entrar aqui em detalhe, a gente não tem tempo para isso. Também o propósito da palavra não é esse. Mas Paulo vai falar lá em Gálatas que Sara prefigura um povo e Agar prefigura outro povo. O filho da promessa, Isaac, e o filho da escrava, da egípcia. E aí tem todo um desenvolvimento aí dentro dessa história, mas eu quero focar dentro do texto. A Bíblia vai nos mostrar, então, que Abraão acorda bem cedo. Veja que Abraão ele não tem dúvida e não titubia na hora de obedecer. Ele ouve, mas acorda cedo para obedecer. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas fica pedindo confirmação. Quem tem fé não precisa de confirmação, só precisa da palavra de Deus. É Deus falando: filho, eu quero te usar na palavra. Aí fala: eu preciso de uma confirmação. Aí vem 50 pregadores aqui, profetiza para você que você vai ser um homem da palavra, e você fica pedindo sinais. Olha para o céu, olha para a lua, olha para as estrelas. Deus está te convidando: olha para a palavra, olha para a palavra, olha para a palavra. Abraão obedece, e ele dá apenas alguns pães e um odre de água, aproximadamente 12 litros de água,
para quem vai entrar dentro de um deserto, é coisa muito pouca. Abraão, os textos anteriores dizem que ele era muitíssimo rico em ouro, em prata, em servos. Abraão nem isso providenciou. Foi só alguns pães e um pouco de água. Às vezes você se encontra assim, sem muitos recursos, só um pouquinho de água e um pouquinho de pão. E o que tem pela frente é um deserto. Qual que é a consequência disso? O texto diz que Agar e Ismael vão, em primeiro lugar, sedentos, porque a água vai acabar. Em segundo lugar, o texto vai dizer que eles andaram errantes pelo deserto. Quem anda errante anda sem direção. Se você tem uma direção, por mais que a trajetória seja cansativa, você não desiste e não desperdiça força, porque você tem um destino. Vale a pena insistir no esforço, porque você está indo no caminho reto, daqui a pouco você vai chegar em algum lugar. Agora, andar sem direção é você empreender força para chegar aqui. Quando você está perto de chegar, você vira de direção, vai para outro lugar, você não chega a lugar nenhum, por causa da crise que se instaurou. A mente está perturbada, o coração está em tribulação, e eles estão no deserto. Deserto é lugar onde nós temos experiência com Deus e aprendemos que quando nos faltam direções, quando nos faltam provisões, quando nos faltam auxílio, o céu se abre e a provisão vem, o cuidado vem e o renovo vem para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que eles andam errantes pelo deserto, sem visão, porque a Bíblia diz, e a gente já vai ver daqui a pouco, você vai ver onde eu quero chegar, que ela não encontra água, andou errante pelo deserto e não encontra água. E aí o que acontece? Sem água, sem direção, sem força, entram em desespero, igual alguém que entrou aqui nessa noite, sem direção, sem provisão, sem amparo de pai, sem amparo de mãe, sem amparo de ninguém, está entrando no desespero, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, calma, calma, eu estou chegando, calma, calma. Você não conhece a geografia do deserto, mas fui eu que fiz a terra. Calma. Você não sabe o GPS do poço de água, mas calma, eu sou aquele que sabe. Calma. Você não sabe nem mais o caminho de volta, e isso é bom, porque não mais voltarás para trás, porque agora é progresso, há algo novo de Deus para você adiante. Só não se desespere. Irmãos, e um cristão, um crente em desespero é um perigo. Porque ele só não põe a própria vida em risco, ele põe a vida de quem está do seu lado em perigo. O texto fala então que Agar vai fazer uma coisa doida, mas natural. Vai pegar o filho, colocar debaixo de uma árvore, e não pense que Ismael é um bebê, não. Ele tem aproximadamente 16 anos. Para ela colocar ele debaixo de uma árvore, ela teve que estar junto e esperou ele dormir. Quando ele dormiu, ela se ausentou, porque não tem água, não tem alimento e não tem direção. Ela não quer ver o filho morrer porque ela já entendeu, já decretou para si mesmo morte. Deus fala para alguém aqui nessa noite, não decrete para você mesmo morte. Guarde isso no seu coração. Quem escreve a tua vida e a tua história não erra. Você está dizendo morte, mas Deus está falando, calma, minha filha, quem está escrevendo a tua história sou eu. Por que você está dizendo morte agora se ainda tem poço? Por que você está dizendo morte se ainda tem provisão? Por que você está dizendo morte se ainda tem uma família para você? Por que você está dizendo morte se eu estou escrevendo a tua história? Está um caos. Mas no final, irmãos, isso é lindo demais. Eu gosto de ler. Alguém aqui gosta de ler? Eu sei que o pastor Júnior também gosta de ler. Sabe o que é lindo no livro? É que quando você está lendo, e chega uma parte, principalmente ficção, quando você chega numa parte que parece que o vilão está ganhando, aí eu tenho uma curiosidade, pastor, e dou uma puladinha no final, só para mim pegar um pouquinho de spoiler, para me ver como que termina a história. Aí quando eu vejo que o vilão se lasca, como diz meu pai, aí eu...
alivio e volto a ler a história. Pois bem, você está vivendo a sua história. E agora parece que o vilão está triunfando. Parece que o vilão está ganhando, mas calma, tem o final ainda. E Deus não escreve final de frustração para o seu povo, para a sua igreja, para a sua eleita. Sabe por que eu amo e eu sigo este livro aqui da capa preta? É a Bíblia Sagrada, porque eu sei que no final o nosso inimigo será condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. E a igreja nunca mais chorará, nunca mais sentirá dor, porque todas essas coisas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Outra coisa que o desespero faz com nós. Nos faz esquecer das promessas. Quer ver? Abra sua Bíblia em Gênesis 16, versículo 7. Isso aqui é 16 anos atrás, antes do episódio que a gente está olhando aqui. Gênesis 16, verso 7. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 16, 7. Primeiro lugar, olha o que o desespero faz conosco. Então o anjo do Senhor encontrando-a, falando de Agar. Então o anjo do Senhor encontrando-a junto à fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Em primeiro lugar, o que o desespero nos faz esquecer? Os lugares das fontes. Porque aqui, nessa primeira ocasião, Agar está fugindo de Sara. E sabe para onde ela foi se refugiar? No lugar de fonte. Agora ela está sendo expulsa mais uma vez de casa. Só que agora o desespero está em escala maior, de tal maneira que ela não encontra as fontes. Primeira coisa que o desespero nos faz, é nos faz esquecer que o Deus que cuidou de nós no passado e nos guiou às fontes, é o mesmo Deus que tem provisão para nós no deserto. Primeira coisa, vamos correr aqui por causa do tempo. Segunda coisa, que o desespero nos faz esquecer, versículo de número 10. Olha aí. E o anjo do Senhor acrescentou, falando para Agar, tá? Multiplicarei a tua descendência de modo que tão numerosa não poderá ser contada. Irmãos, Deus mente? Não ouvi, Deus mente? Não. Então se Deus está falando, Agar, olha, não se preocupa porque eu vou multiplicar a tua semente. Um filho é multiplicação? Um filho é multiplicação? Não, para ser multiplicação no mínimo tem que ser 2, 4 ou 8. Agar está sozinha no deserto, então ela está pensando em morrer. Só ela e o filho, a promessa não iria se cumprir. Ela está esquecendo das promessas que Deus fez. Deus não mente. Você entrou no deserto dizendo, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou me frustrar, só eu e meu filho. Calma aí, entra na agenda da tua memória e lembra daquilo que Deus te prometeu quando você era adolescente. Pois Deus me trouxe aqui só para... Não é revelação não, irmão, isso aqui todo mundo já sabe. É só vir para a escola dominical, você sabe disso. Eu só estou te lembrando. Deus só está me usando aqui para te lembrar que as promessas dele estão de pé. As promessas dele estão de pé. A promessa dele está de pé. Mas o desespero nos faz esquecer disso. Desespero nos faz esquecer disso. Terceira coisa, versículo de número 11. Olha, isso aqui, se você não der glória a Deus... Tá ruim, hein? Versículo 11. E o anjo do Senhor disse-lhe, ainda estás grávida e terá um filho, a quem lhe chamará Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Você sabe o que significa Ismael? Diga assim, não. Eu vou lhe dizer. Ismael significa Deus ouve. Terceira coisa que o desespero nos faz esquecer, que Deus ouve. Você que está no desespero, não se desespere, porque Deus ouve. Deus ouve tanto, mas Deus ouve tanto que Ele ouve até pensamento. Um profeta desobediente tentou fugir da presença de Deus, jogaram ele no mar, isso está lá em Jonas. Aí um peixe veio, engoliu ele. Aí quando ele estava no estômago do peixe, quase sendo corroído pelo suco gástrico, aí ele resolveu orar. Poderia ter orado
antes. Tem gente que espera estar no estômago do peixe, irmão, para orar. Pois se Deus quiser, Ele nos leva para o ventre do peixe, mas você vai aprender a orar. E aí, no fundo do mar, nas águas, nos abismos, Ele resolve orar. E olha que coisa tremenda. Fala assim, fala, pastor. Deus ouviu. Irmãos, no meio do mar, no bucho do peixe, quase morrendo, Jonas disse que parecia que estava no inferno, pois ele orou e a oração transpassou o peixe, transpassou o mar, transpassou o abismo, chegou lá no coração de Deus, e Deus falando, Jonas, agora você vai obedecer, tá bom. Deus dá ordem e o peixe vira submarino, entrega Jonas. Quando Jonas abre o olho, na maré da praia, sabe onde ele estava? Em Nínive. No lugar que ele não queria. Tem gente que está querendo fugir da chamada. Tem gente que está querendo fugir da direção. Você vai para lá, vai para cá, vai para o bucho do peixe, mas vai cumprir a promessa de Deus, vai cumprir a chamada de Deus na sua vida. Então todas essas coisas aconteceu com Ismael e com Agar. Mas 16 anos depois, ela esquece de tudo isso. Está no deserto, está no sofrimento, está no desespero. Irmãos, quando nós estamos passando por problemas, é difícil. É muito bom estarmos aqui com o microfone na mão, pregando que Deus cura. Mas é ruim quando você está 2 horas da madrugada no hospital, com alguém em coma, e você está orando de verdade com todas as suas forças, e o boletim médico vem dizendo que a pessoa ainda não teve melhora. É difícil quando você profetiza na vida de alguém, Deus faz na vida de alguém, Deus cura, Deus liberta. Mas quando você chega em casa, você tem um esposo alcoólatra. Você tem um filho que está virando a noite na balada, usando drogas. E aí o diabo se aproveita e fala, você não é mulher de círculo de oração? Você não é crente, você não ora, por que isso está acontecendo na sua vida? E nós somos carnes, e nós fraquejamos, nós pensamos em desistir da chamada, e muita gente chega ao ponto de desistir até da vida. Eu quero morrer para acabar com esse sofrimento. Já pensou em se matar? Já pensou em tomar alguma coisa para ver se acaba com o problema? Mas Deus lhe trouxe aqui para te dizer essa palavra simples aqui, sem carnaval nem nada, uma palavra direcionada ao seu coração. Você não está sozinha nesse deserto, meu filho. Filha, você não está sozinha nesse deserto. Você não foi para aí porque quis, a situação te colocou nesse deserto. E o diabo está querendo que você se mate, porque ele não tem poder de tirar a tua vida, por isso que ele te tenta, para você destruir a sua família, destruir os teus sonhos e acabar com tudo. Mas eu estou enviando uma palavra como socorro hoje para alguém, para te dizer, você não vai morrer, o diabo não vai celebrar a tua morte, porque eu estou entrando nesse deserto para fazer algo novo, para fazer algo extraordinário, para colocar de pé quem está caído, para renovar quem está fraco, para honrar aqueles que me honram. Levante uma mão nessa noite, porque eu sinto a presença de Deus para liberar esta palavra. Nesse deserto você vai viver o que ninguém viveu. Muitos já morreram nesse deserto, mas eu profetizo um poço aberto, eu profetizo uma palavra divina de Deus vindo ao teu encontro para te dar vida e vida com abundância. Levanta essa cabeça, sacode a poeira, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Alakaramanakandore blekera vachando e asergue menekandara vachandarai. Eu sinto cadeias quebrando aqui nessa noite pelo poder da adoração, pelo poder da glória de Deus que se manifesta. Aleluia! Você está sangrando, mas está adorando. Você está sofrendo, mas está dizendo, eu não vou morrer calado. Todo recurso que eu tenho
tenho é a oração, todo recurso que eu tenho é a fé. Então usa a fé, usa a adoração, usa tudo que você tem, porque Deus ele vai honrar a tua oração, Deus vai honrar a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se você já se desesperou, mas eu já. Deus me deu algumas lições para que quando o desespero ir virar, eu não vou enganar ninguém aqui. Essa igreja não prega teologia da prosperidade. A ideia de que venha para Jesus e nunca mais você vai sofrer, isso não é bíblico. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é negar algumas coisas, é negar você mesmo. Tome a sua cruz e venha me seguir. Jesus disse: se me odiaram e eu sou Senhor de vocês, vão odiar vocês também. E o servo não compete ser maior que o seu Senhor, basta ser apenas igual a Jesus. Então se te odiarem igual odiaram Jesus, pode glorificar a Deus. Pode glorificar a Deus, você foi promovido. Mas em meio ao desespero, nós não estamos só. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha o bom ânimo, porque eu venci. Então, o que não fazer? Primeiro, a lição fica mais fácil quando nós aprendemos o que não fazer. Quando você vai tirar a habilitação, alguém aqui já tirou a habilitação, primeira coisa que você aprende é sobre as leis de trânsito, o que não fazer. Não ultrapassar em linha contínua, né? Ninguém faz isso aqui, glória a Deus, ninguém faz isso. Não passar no farol amarelo, só no verdinho, ninguém desobedece, essas coisas simples assim, né? Então, primeiro você aprende o que não fazer, para depois aprender o que fazer. E com a vida também é a mesma coisa. Então, eu quero te dar uma instrução aqui. Quando o desespero bater na sua vida, primeiro, o que não fazer? Primeira lição, anote isso no seu coração. Não abandone quem entrou com você no deserto. Porque tem gente que é assim, para entrar no deserto, quer levar todo mundo. Bora, pastor Júnior, eu estou numa prova, aí levo o pastor Júnior. No meio do deserto, abandona. H entrou no deserto com o filho. H entrou no deserto com o filho, aquela que ela amava. Mas na hora do desespero, abandonou o filho. Se é para morrer, a gente morre junto. Vamos morrer agarrado. Igual algumas imagens lá, quando você pega as imagens para ver a catástrofe de Nagasaki e Hiroshima, quando a bomba caiu lá, que carbonizou um monte de gente. Tem mãe agarrada com o filho, carbonizada, virou estátua, mas não largou o filho. Não largue quem entrou com você no deserto. Por quê? Porque talvez quem entrou com você no deserto seja a chave de provisão para você. Algumas pessoas podem te abandonar no deserto, mas você não abandone o outro. Pedro abandonou Jesus, mas Jesus não abandonou Pedro. Quem é abandonado não é o fraco, quem é abandonado é o forte. Abandonaram você porque não tinham competência para andar com você no deserto, mas você tem competência para andar com quem é mais fraco que você no deserto. Então levanta quem está caindo e diz: eu não te largo no deserto. Eu não te largo no deserto. Por que você não deve largar ninguém no deserto? Porque Jesus não nos larga. Sabe por que você estende a mão para alguém? Porque há uma mão celestial que te sustenta. Há uma mão gloriosa que te coloca de pé. Primeira coisa, não largue, não abandone. Você vai ver por que você não deve abandonar esse menino. Em segundo lugar, aprenda a chorar e orar. Porque o texto vai falar, olha aí, Gênesis 21, 15 e 16. Essa Bíblia é nova, ela fica fechando. Eu fico meio perturbado, mas vamos lá. Gênesis 21, versículo de número 16, 15 e 16. Quando a água acabou, H deitou o menino debaixo do arbusto, foi sentar em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Chorar em meio ao desespero é normal, mas só chorar não resolve. Só chorar não resolve.
Só chorar não resolve. Quero que isso entre no seu coração. Tá chorando? Mas vou te dar um ingrediente para deixar isso maravilhoso. Mistura lágrima com oração para você ver que o negócio anda. João 11, Jesus chega em Betânia, eu amo esse texto. Aí lá vem Marta, chorando. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e etc e tal. Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Parece uma oração, porque Maria vai repetir a mesma coisa, só que a posição do coração é diferente. Quando Maria chega, irmã de Marta e de Lázaro, ela vai e fala a mesma coisa, só que a Bíblia diz que ela foi aos pés de Jesus. Falou a mesma frase, não é a eloquência, não é a beleza do que se fala, é a verdade com que se fala. E Maria falou, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim para Maria, onde o puseram? Jesus não quer dar aula de teologia para Maria, não, porque Maria sempre ficava aos pés de Jesus. Então, na hora de ficar aos pés para aprender, fica aos pés para aprender. Mas na hora de ter a oração respondida, Jesus fala, onde colocou? Aonde está o problema? Cadê o problema que eu vou lá resolver agora? E chegou na sepultura, deu uma palavra, Lázaro veio para fora. Então, chore, mas chore orando. O salmista disse, as minhas lágrimas me servem de mantimento todos os dias. Aí no dia seguinte, Deus renova o salmista e o coloca de pé. O profeta Isaías chegou lá na face do rei Ezequias e disse, rei Ezequias, eu vim trazer um recado para o senhor. É que Deus mandou dizer para o senhor que o senhor vai morrer. Que é isso, profeta? Que profecia é essa? Pois é, eu não queria, mas Deus mandou. Ele falou assim, para o senhor dar uma faxinada na casa, varre aí, arruma, dá uma aconselhada para os filhos, manda embora os ídolos, a idolatria, ponha em ordem a sua casa que você vai morrer. Irmãos, e falou assim, olha, agradeço a oportunidade, fique aí com a promessa que eu estou indo embora. A Bíblia diz que o rei, então, porque sabe que quando Deus fala, cumpre, mas oração muda decreto. Aí o rei vira a cara para a parede, porque ele não tinha conselheiro, não tinha ninguém, irmão. Deus usou o profeta, pode escrever, vai cumprir. Só que aí o rei vai orar, vai chorar, vai orar e vai chorar, vai orar e vai chorar. Olha o segredo, vai orar e chorar. Ele ora, mas as lágrimas potencializam a oração. Ele derrama, porque as lágrimas misturadas com a oração é oração dupla. A oração da boca é a oração que você faz. A oração da lágrima é a oração que o Espírito faz. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você está falando aqui, a lágrima está rolando, é você orando junto com o Espírito e a oração ganha um impulso tremendo. A Bíblia diz que a oração foi tão poderosa do rei Ezequias, que quando Isaías chegou no pátio do palácio, Deus não aguentou, desculpe a expressão, mas fala assim, Isaías, volta. Deus vai fazer alguém voltar. Estou sentindo isso para liberar. Deus vai fazer alguém voltar. Volta e fala para o rei que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar 15 anos, irmãos, é oração poderosa. Uma oração de alguns minutos, porque para o profeta estar no pátio, a oração foi curta, mas foi verdadeira. Então não é a intensidade da oração também, é a verdade. Meu Deus. O profeta voltou todo sem graça. Aleluia. Tem gente que vai voltar sem graça para reconhecer a resposta de Deus na sua vida. Tem gente que vai ter que dar meia volta para falar, olha, Deus até me revelou que você ia morrer, mas Ele está dizendo que Ele ouviu a tua oração e viu a tua lágrima, e Ele está acrescentando vida, Ele está acrescentando saúde sobre você. Então aprenda a orar e chorar. Tem gente que vai para a rede social, irmãos, eu fico perturbado, eu quase desvio quando eu fico vendo os crentes desabafando, é o confessionário.
Vai pro Facebook desabafar, dá indireta e fala de A, de B, de C e fica 3 horas na rede social expondo a vida e Deus está lá dizendo: vem expor a sua vida para mim, porque sou eu quem tenho a solução para o teu problema. Vem orar, porque eu tenho resposta para você. Meu Deus do céu. Primeira coisa, o que não fazer essas coisas. O que mais nós podemos aprender? O que fazer no deserto. O que fazer em meio ao desespero. Em primeiro lugar, versículo 17. Aprenda a lembrar e a confiar que no desespero, no deserto, Deus ouve. Versículo 17, Deus fala assim: H, por que você está chorando? Deus ouviu. Deus ouviu, oh, aleluia, Deus ouviu a oração. Não existe uma oração perdida, não existe uma oração que cai por terra, toda oração tem endereço, guarde isso no seu coração. As pessoas podem fugir das suas palavras, podem fugir das suas mãos, mas ninguém é capaz de fugir de uma oração. Pedro, em Atos 12, estava preso lá no cárcere mais interior, guardado por um quarteto de guarda, acorrentado aos guardas, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Deus enviou um anjo, soltou o homem, colocou o homem para fora da prisão e ainda levou para onde a igreja estava reunida, e o negócio foi tão tremendo que quando a menina abriu a porta, disse: misericórdia, é o anjo de Pedro. Irmãos, é isso que Deus faz. A oração não conhece fronteiras, a oração entra dentro da prisão, a oração entra dentro do Carandiru, entra dentro do Marrei, a oração entra dentro do hospital, a oração entra em onde quer que você menos imagina. A oração entra, ela entra no teu sangue, ela entra nos teus ossos, a oração entra na tua mente, a oração entra dentro da casa, a oração entra. E Deus me trouxe aqui para dizer: tem lugares que você não pode ir, mas a tua oração pode. Pastor Júnior, se essa igreja entender isso aqui, oh, glória a Deus. Escute. A Bíblia diz que Ana não podia gerar. Ana não podia gerar, ter filhos, mas podia orar. A oração, minha irmã, é uma coisa tão tremenda. A oração, evangelista, ela é a ferramenta que até uma criança sabe usar. A oração é a arma mais poderosa que existe, mas é tão simples de usar que até uma criança consegue. Aleluia. Deixa eu correr aqui, né? Eu estou sentindo um negócio de Deus aqui. Mas eu preciso entregar o que Deus colocou no meu coração. Em primeiro lugar, profetize para quem está do teu lado. Eu não sou muito de fazer isso não, mas fala aí para quem está do teu lado. Diga assim: às vezes as pessoas que você confia, que você pensa que vai te ouvir, até ouve, mas ignora. Há um Deus que ouve e pega para Ele a tua dor, a tua luta, a tua tristeza e transforma o teu cenário. Porque Ele ouve e age.
Quem recebe esta palavra? Primeira coisa, Deus ouve. Segunda coisa, Deus sabe o nosso endereço. Oh, glória. Aleluia. Você pensa que Deus tem vergonha da sua casa, é? Você pensa que Deus tem vergonha daquele barraquinho? Ele não tem, não. Ele prefere estar com você lá no teu barraquinho do que estar num palácio com quem não ama Ele. Aleluia. Ele conhece o teu endereço, Ele sabe que você está no deserto, debaixo de um pé de árvore, prestes a morrer, mas Ele está chegando ao teu encontro, está vindo com pressa e está dizendo, não vai morrer, eu conheço o teu endereço e estou chegando com pressa para te dar o livramento, para te dar vitória, para te colocar de pé. Aracá, Redeke, Bedesso, Remenento, Kelemanakandorai. Ledo garabata garavachorei, choresse remenendo cai. Para de ser bobo, de não querer receber A ou B na tua casa, porque tua casa é simples, porque a pintura está assim, está assado. Deus está falando, a tua casa é o lugar onde o Rei dos Reis entra e não tem vergonha. Levanta a cabeça e para de bobeira. Levanta a mão para o céu, porque Deus está jogando por terra todo o espírito de depressão agora. Deus está falando, eu conheço o teu endereço, sei quem é teu vizinho, sei quem é tua vizinha, tem mais, sei quem é teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó. Eu te conheço porque desde o dia em que você nasceu, eu não tenho parado de te olhar e cuidar de você. Cada lágrima, cada dor, cada sofrimento, cada humilhação, cada porta batida na cara, não bateram só na tua cara, bateram na minha também, porque eu estava contigo. Foram as minhas mãos te levando, foram as minhas mãos te guiando. Eu conheço teu endereço. Esse endereço pode não ser frequentado por algumas pessoas, mas eu estou lá cuidando de você, almoçando com você. Eu estou com você quando você lava a louça. Eu estou com você quando você canta no banheiro. Eu estou com você e eu gosto da tua casa. Eu gosto da tua casa, diz o Senhor. Eu gosto da tua casa. Pastor Júnior, ele não se perde. Olha aqui para mim, dá uma segurada. Eu sei que o coração está ardendo. Deus marcou esse encontro com nós aqui. Às vezes, eu saio para pregar em alguns lugares e eu fico orando. Fico orando para a operadora, varão, não caiu o sinal. Porque eu sou ruim para me orientar por placas. Se eu for me orientar por placas, eu me perco. Eu preciso do GPS. E às vezes ocorre do GPS atrasar e eu passar direto. E quando eu passo, o GPS diz, vira à direita, mas eu já passei, errei o endereço. Me perdi. Vou te dizer um negócio. Deus não se perde. Para você ver como Deus é tão tremendo, o salmista diz assim, ó, para você dar glória a Deus com força. Ele tem o seu caminho na tormenta. Isso aqui é forte demais. Na tormenta o GPS não funciona, mas o GPS do céu está dizendo, vai por aqui, vai por aqui.
Mas, Senhor, não estou vendo nada. Mas eu estou vendo, filho. Vem por esse caminho, vem. Mas, Senhor, e o que pode acontecer? Fica tranquilo, porque eu tenho o meu caminho na tormenta. Eu estou guiando os teus passos. Quem anda pela direção de Deus não se acidenta no caminho, porque os passos de um homem bom, e se aplica a mulher também, são confirmados pelo Senhor, diz o salmista. O que a palavra está dizendo é que quando você pisa, pode ser que não tenha nada, mas Deus faz criar caminho para você pisar e não afundar. Saiba disso. Olha aqui para mim. Eu preciso encerrar. Você aprendeu isso. Você aprendeu que Deus ouve. Você aprendeu que Deus sabe onde estamos. E aprendeu que Deus não se perde. Agora você precisa fazer alguma coisa. Provoca esse irmão abençoado e fala assim: você tem que fazer alguma coisa. Eu vou tomar uma água e ele não ouviu não. Fala mais uma vez aí. O que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu? Não vai continuar chorando, esperando o menino morrer, né? Aí parece que a H não entendeu, porque o anjo fala assim, ó: primeira coisa que você tem que fazer, levanta-te. Se coloque de pé. Mas, Senhor, eu estou sem força. Levanta. O teu último esforço vai ser esse, se levantar. Porque depois que você se levantar, o renovo vem. Depois que você se levantar, a provisão aparece. Meu Deus do céu, levanta-te. Por quê? Porque tem alguém caído e precisa ser levantado por você. Quem que está caído? Quem você abandonou. Levante-se. Porque eu estou te dando graça e unção e força para levantar quem está caído. Na igreja existem aqueles que são levantados e aqueles que Deus levanta para levantar quem está caído. Deus está falando com quem foi chamado para levantar quem caiu. Por que você parou de louvar nas irmãs? Por que você parou de adorar? Não, é que ninguém fala bem, etc. Irmãos, nós temos que aprender a querer não ser importante. Nós temos que aprender a querer ser útil. Atos 28 diz que Paulo, depois de um naufrágio, chegou na ilha de Malta com mais 276 pessoas. Chegaram na ilha, depois de um inverno tremendo, chuva até o talo. Os bárbaros, os nômades ali daquela região fizeram uma fogueira e ninguém notou Paulo. O mais importante, mas ninguém notou, porque Paulo estava cercado por soldados. Tudo trincadão, sabe? Aqueles caras forte, alto, barbudão. E Paulo pequenininho, os biógrafos dizem que ele era meio ruim das vistas, meio calvo, baixinho, corcunda e gordinho. Não era muito bonito não, o homem não. Então Paulo não chama atenção pela estética, mas quando ele vê, isso está em Atos 28, tá, meus irmãos? Que o fogo vai se apagando, Paulo diz: eu não quero ser importante, eu quero ser útil. Então eu vou pegar a lenha e alimentar a fogueira. E quando Paulo está sendo útil, não permitindo que o fogo se apague, a cobra vem e pica ele, porque a cobra não pica quem quer ser importante. Porque quem quer ser importante só tem aparência, mas não tem utilidade nenhuma, o fogo vai se apagar. Se depender dos bonitões, aí o fogo se apaga. Mas tem gente que é corcundinha, sem aparência, que está alimentando fogo, está alimentando fogo, está alimentando fogo. E a serpente vem para envenenar Paulo. Sabe o que Paulo faz? Joga a serpente no fogo e continua alimentando fogo, continua alimentando fogo, continua alimentando fogo. E o que isso fez? Fez com que Paulo, que era útil, se tornasse importante. Porque todo mundo olhou e disse: misericórdia, que homem é esse? A justiça não permite que ele viva. O cara acabou de sair de uma tempestade, a cobra mordeu ele, a justiça está atrás dele. Só que o tempo foi passando e eles esperavam, vai inchar e morrer.
Só que quem é útil, usado por as mãos poderosas e graciosas de Deus, não incha. Tem muita gente que já foi picado pela víbora e está inchado. Soberbo, arrogante. Deus não gosta, não. Aí Paulo foi lá e o povo esperando, cronometraram, igual fizeram com você. Eu dou só um mês, aí já era. Não vai mais para a igreja, está enfrentando essa pandemia, pensando que as coisas vão melhorar do dia para a noite. Eu só dou uma semana, acabou essa semana, vai desviar. Pois vão marcar o dia, a data e a hora e vão se frustrar, porque você não vai nem inchar e nem morrer. Porque mais poderoso do que o veneno da serpente é o sangue do cordeiro que corre nas nossas veias. Então levante-se. Levante-se. Pega o menino. Versículo 18, parte A. Levanta-te. Aí o versículo 18, parte B. Pega o moço. Por que eu tenho que pegar o moço, Senhor? Vamos continuar no texto. Pega pela mão. O que foi abandonado precisa ser restaurado. O menino pode ser o seu dom, a sua chamada, o seu ministério. Tem gente que está falando, essa palavra está falando comigo, não, que nem pai eu sou. Irmãos, entenda a palavra de Deus. Filho é aquilo que Deus te confia. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é aquilo que o pai confia àquele que vem atrás. O dom da palavra é um filho. O ministério é um filho. Tem gente que abandonou o filho e disse, eu não quero mais não. E Deus está falando, pega com a mão, pega com a mão, senão tu vai morrer. Ou tu pega ou tu morre. Por quê? Olha o texto. Porque dele quem? Do menino. Porque dele farei uma grande nação. Você está chorando, mas Deus ouviu, foi a voz do menino. Está pensando que está sofrendo sozinha. Ela não está vendo, mas o menino está debaixo de um pé de árvore orando. Está clamando. Está clamando por quê? Porque aprendeu com Abraão sobre o Deus de Abraão. Isso aqui é a beleza da graça, porque nós entramos na igreja e só ouvimos falar de Isaac. Isso é maravilhoso. Mas a graça também alcançou o gentio, o filho da escrava, aquele que não tinha parte direta na herança. Sabe quem é Ismael? Eu e você nos parecemos mais com Ismael do que com Isaac. Porque eu não sou judeu. Você também não, eu acho, né? Tem algum judeu aqui? Então nós não somos judeus. Nós somos gentil do gentil. Somos a rapinha do tacho, igual falava meu padrinho lá. Quando a gente ia para o engenho lá, mexer rapadura, e eu falava para ele, me dá a rapinha do tacho. Aquela sobrinha, nós somos essa rapinha do tacho. Mas tem gente que é apaixonado pela rapinha do tacho. Minha mãe fazia cocada e dava uma colher para todo mundo, uma colher do doce antes da cocada ficar dura, e eu falava. Aí era briga lá dentro de casa. Eu quero a rapinha do tacho. Porque parece que fica mais gostoso quando você vai rapando lá. Pois é, Deus olha e vê em você a rapinha do tacho. Deus está falando, eu gosto de tu. Então levante-se. E eu vou encerrar agora, de verdade. Primeiro, o menino e a mãe entraram dentro do deserto, sendo fortes candidatos a defunto. Eita, Deus tremendo. Mas Deus falou assim, olha, eu não estou vendo dois defuntos. Eu estou vendo o pai de uma grande geração. Estou vendo o pai de uma grande nação. Meus irmãos, Deus não vê apenas você, Deus vê além de você, Ele vê os teus filhos, vê a tua descendência. E Deus está falando, você está achando que você está sozinho, mas uma palavra que sai da tua boca alcança alguém. E desta palavra eu farei uma grande nação. Verso 19. Agar está no mesmo lugar, olha como Deus é lindo. Está no mesmo lugar, mesma região, mas ela vê algo novo. Por que vê algo novo? Porque teve um encontro com Deus. Deus não precisa, guarde isso, ó. Deus não precisa mudar o cenário.
Ele só precisa mudar a sua visão do cenário. O cenário é o mesmo, mas a visão é outra. Quando ela olha, vê um poço. O poço sempre esteve lá. Poço não aparece do nada, mas o desespero nos cega. Recebe esta palavra? Deus vai abrir os teus olhos para no meio dessa crise ver provisão e ver um poço. Ninguém quer estar nesse deserto, mas Deus vai abrir os teus olhos, te mostrar o poço lá. E o mais incrível ainda, sabe o que é? Que o poço tinha água. Você fala, pastor, isso aí é normal. Normal não, normal hoje. Que tem máquina para cavar poço artesanal. Isso é normal. Agora, no deserto, onde a coisa mais comum era você achar poço entulhado e cheio de terra, achar água, irmãos, é para glorificar de pé. Deus está dizendo, você vai achar o poço, mas vai ter água. Porque não adianta achar o poço e não ter água. Deus está dizendo, vai achar o poço e vai ter provisão. Aí H vai lá, enche o cântaro, aquilo que estava vazio passa a ser cheio, bebeu. E você já tomou uma água assim, quando você está com a língua grudando no paladar, como é bom? Ixi, isso aqui é bom demais, rapaz. Eu lembro que eu ia para a roça com meu pai lá no Nordeste, ia só fazer raiva, eu acho. Ele falava que eu só ia fazer raiva. Eu ia ajudar. Ele chegava em casa falando que eu só ia fazer raiva. Vou levar mais esse menino da cabeça grande lá para a roça, não. Só me faz raiva. Eu falei, mas eu estou tão cansado. Enfim, coisas do Nordeste. E aí, quando eu chegava em casa morrendo de sede, que eu tomava aquela água de pote, às vezes vinha com a pererequinha assim, a gente tirava a pererequinha e tomava água, coisa maravilhosa, irmão. Você nunca tomou e você não sabe o que é felicidade, não. Você levantava a tampa do pote, sempre tinha uma pererequinha lá, que eu não sei de onde que aparecia. Tirava ela e tomava água, nunca morri, graças a Deus. Hoje a nossa geração só toma água com gás, ou negócio ruim. Minha esposa um dia comprou água com gás, eu falei, que negócio ruim é esse? Está vencida essa água? Ela disse, não, é que é com gás. Eu falei, não quero isso não, eu quero água sem gás, água normal. E quando nós tomávamos essa água, irmãos, pense numa coisa boa, pois é isso que Deus está preparando para você nessa noite. Refrigério para sua alma, descanso para sua alma. Volte para sua casa hoje com sua alma renovada, de cabeça erguida, com refrigério na sua alma, porque há uma fonte, a fonte lá de João 4, a fonte de água da vida, daquele que bebe dela nunca mais terá sede novamente. Aí o menino que tinha tudo para morrer vai constituir família, vai casar, vai se tornar um guerreiro e ser alguém muito importante. Por quê? Porque encontrou Deus no deserto. Se prepare, porque desse deserto Deus está forjando o teu caráter para fazer uma família abençoada, para você te restaurar, te colocar de pé e marcar você na história. Receba esta palavra em nome de Jesus. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque alguém chorou. Existem momentos na nossa vida que nós temos que chorar. Mas esse choro será o último por esse motivo. Nunca mais você chorará por falta de água. Nunca mais você chorará por falta de provisão no deserto. Esse choro foi o pontapé inicial para você viver algo novo no deserto. Porque Deus te encontrou e Deus nos encontra no deserto. Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor.